Suplemento de fundos, eles são conhecidos também como adiantamentos, né? Eles são usados para despesas que exijam pronto pagamento em espécie, para pequenas miudezas, coisas que não têm muita importância. Por exemplo, comprar sabonete para órgãos pequenos, tirar meia dúzia de xerox. Imagina fazer uma licitação para tirar 6 xerox, né? Tirar 6 cópias aí. Aí vai lá, faz uma licitação para tirar 6 cópias, faz um empenho, liquidação, pagamento e tal. Não tem muito sentido para essas despesas muito pequenas, né? Então, para despesas pequenas, que exijam pronto pagamento em espécie, você faz o quê? Suprimento de fundos. Quando um servidor vai viajar, por exemplo, a trabalho, aí você dá o dinheiro para ele pagar combustível, e por aí vai, né? E depois ele comprova essas despesas, né? Comprova a realização dessas despesas, né? Através da nota fiscal e tal, né? E daí ele provou que ele gastou e tudo certo, né? Agora, algumas pessoas, infelizmente, acham que como ele vai comprovar depois, através da nota fiscal e tal, que o empenho não é prévio, né? Acho que o empenho é feito depois, né? Isso é errado. O empenho, como eu falei, é sempre prévio, mesmo no caso do suplemento de fundos, tá? Então, suplemento de fundos são adiantamentos utilizados para pagamento de despesas em determinadas situações excepcionais que não podem aguardar o processo normal de realização de despesas, né? Assim, em conformidade com o artigo 45 do decreto tal, a concessão de suplemento de fundo caracteriza-se pela excepcionalidade, já que, em regra, toda despesa deve passar pelo processo normal de licitação, empenho, liquidação e pagamento. Agora, isso não quer dizer que não haja empenho, liquidação e pagamento nessa ordem. O que há é um processo simplificado, mas há todas essas fases e elas são seguidas nessa ordem, tá? O suplemento de fundos consiste na entrega de numerário ao servidor pelo ordenador de despesa, né? Para a realização de despesa mediante empenho na dotação própria, tá vendo? Então o empenho é prévio, né? E tem uma observação aí, ó. Empenho na dotação própria. Isso quer dizer o seguinte: ele fala assim, você vai gastar em quê? Nisso. Então ele faz empenho na dotação correspondente ao gasto, tá? Não existe despesa sem prévio empenho. Mesmo no caso de adiantamento, a despesa deve ser previamente empenhada, tá? Em que situações pode ocorrer o suplemento de fundos, né? Para atender despesas eventuais, inclusive em viagens e com serviços especiais que exigem pronto pagamento de espécie. Por exemplo, adiantar numerário para pagar combustível, né? Quando a despesa deve ser feita em caráter sigiloso, conforme se classificar em regulamento. Então vai lá um fiscal, um agente de inteligência investigar lá uma certa questão que ninguém pode saber. Um agente da ABIN, né? Então, não seria adequado constar lá no CIAF, despesa para investigar fulano de tal, não sei aonde. Todo mundo vai saber, né? Então, para evitar isso, você faz um adiantamento, né? Inclusive tem gente questionando isso aí, né? Que estão usando esses adiantamentos para desviar recursos públicos, né? Que você não diz para que está gastando, né? Contratei um espião, né? Quanto que ele custou? 50 mil. E aí? Você não sabe exatamente como que é esse negócio, né? Mas nesse caso aqui nem se aplica porque tem limites, né? Mas está tendo essa discussão aí no caso da ABIN aí, né? Para atender despesas de pequeno vulto, assim entendidas aquelas cujo valor, em cada caso, não ultrapassar limite estabelecido em portaria do Ministério da Fazenda, né? Atualmente, os valores máximos permitidos nas concessões totais de fundos são 5% do limite de compra de serviço, que no caso é 80 mil, 5% é 4 mil, né? Então, você pode fazer suplemento de fundos para despesas de até 4 mil, né? E 5% do limite de execução de obra, né? Previsto na modalidade de convite. Assim, você pode fazer obras, pequenas reformas, até R$ 7.500 através de suplemento de fundos. Além disso, tem que ser obedecido um limite individual por item de gasto constante do documento fiscal. Assim, não basta que as despesas totais de pequeno vulto respeitem os limites de 4.000 e 7.500. É preciso também que cada item de gasto não ultrapasse os limites individuais de 0,25% dos limites de compra. Ou seja, cada item não pode superar 200, ou no caso de compras, né, ou 375 no caso de obras, né? Vedações. As vedações são importantes, né?
não pode ser concedido suprimento de fundos a servidor que seja responsável por 2 suprimentos, né? Ou seja, se ele já é responsável por 2 suprimentos, não pode ter o terceiro. Servidor que tenha a seu cargo aguarda a utilização do material a adquirir, né? Isso aí é um princípio da segregação de funções. Porque se você dá suprimento de fundos para uma pessoa, você dá o dinheiro para ela, para a pessoa que guarda um material, o que ela pode fazer? Ela pode não comprar o material e ficar com o dinheiro e dizer que o material foi consumido, porque ela é responsável pelo material. Então isso aí infringe um princípio contábil, de auditoria contábil, que é o princípio da segregação de funções, né? Fala assim, ó, ô João, vai lá, compra o café. Só que o João é responsável pelo café, por guardar o café. Aí ele falou, tá bom, eu vou comprar o café. Aí, em vez de comprar 20 sacos de café, que é o que ele tinha dinheiro, ele compra só 15, mas pede para o cara botar na nota 20. Aí ele, ou então ele compra 20 mesmo e leva 5 cafés para casa, ou então ele dá um golpe na nota fiscal lá e fica com o resto do dinheiro. Então, por isso que não pode, né? A não ser que não houver na repartição outro servidor. Caiu isso aqui numa prova do textil, foi um pega-ratão enorme, né? Falou o seguinte, não é possível, não pode ser concedido suprimento de fundos ao servidor que tenha seu cargo a guarda ou utilização de material a adquirir, né? Certo ou errado? Errado, porque tem uma exceção aqui, salvo quando não houver na repartição do servidor, e essa exceção invalida a questão, né? Não pode ser concedido suprimento de fundos ao servidor que seja responsável por suprimento de fundos que, esgotado o prazo de aplicação, não tenha prestado contas, ou seja, o servidor que não prestou contas no prazo correto. Servidor declarado em alcance, que é o cara que está com problemas na prestação de contas, né? Ou que esteja respondendo inquérito administrativo, também não pode receber suprimento de fundos, né? A comprovação do suprimento de fundos é feita em 30 dias, né, através da nota fiscal. Se ele não prestar contas no prazo legal, vai ser aberto um processo de tomada de conta especial para forçar ele a prestar contas ou devolver o dinheiro, né? Como vocês já viram na aula passada, o balanço orçamentário é esse quadrinho aqui, que a gente divide ele aqui em cima em receita orçamentária corrente, aqui embaixo receita orçamentária de capital, aqui despesa orçamentária corrente e aqui despesa orçamentária de capital. Calma. Esse é o balanço que a gente apresentou na última aula, né? Você divide aqui em 2 colunas ainda, em despesa prevista, receita prevista e despesa fixada, certo? E aqui ao lado você coloca a receita realizada e a despesa realizada. Ok, né? Esse é o formato mais comum e é o que eu recomendo que vocês estudem para fazer prova. Geralmente, questão de prova, a gente vai abordar algumas aqui, traz justamente a receita orçamentária corrente, a despesa orçamentária corrente, traz essas informações. Então é melhor que vocês montem o balanço assim. Apesar disso, é importante que eu mostre para vocês que existe uma outra forma de demonstrar o balanço orçamentário, né? Qual que é essa forma, né? É a forma que está preconizada na Lei 4.320/64, que diz que a receita irá ser demonstrada no balanço orçamentário por categoria econômica, ou seja, dessa forma que está aqui mesmo, né? Mas as despesas serão classificadas por dotação. Em outras palavras, né? Significa que a gente tem que apagar isso aqui. E apagar isso aqui também. E colocar aqui, ó, dotação inicial, que é justamente o crédito da LOA, né? Aí vem créditos adicionais.
Aí vem classificados tradicionais, suplementares, especiais e extraordinários. Então, neste caso, como você não tem essa classificação aqui desse lado aqui por categoria econômica, você não tem como você calcular o superávit do orçamento corrente, por exemplo. Né? Não tem como você calcular o superávit do orçamento de capital. Mas é possível você calcular o quê? O superávit do orçamento total, que é justamente a diferença entre a receita realizada e a despesa realizada. Isso dá para calcular. Então, a diferença entre a receita realizada e a despesa realizada é o que a gente chama de superávit do orçamento, certo? Só que superávit é uma palavra que quer dizer o quê? Positivo, né? Se a despesa for maior, então não é superávit, é déficit, né? Então, déficit orçamentário é quando a despesa realizada é maior. Para evitar usar duas palavras para fazer a mesma coisa, é melhor usar o termo que a gente também usa, que é resultado orçamentário. Então, o resultado orçamentário, RO, não é receita orçamentária não, é resultado orçamentário. É igual a receita realizada menos a despesa realizada. Se a receita realizada for maior que a despesa realizada, o RO vai ser positivo. Se for o contrário, o RO vai ser negativo. A gente não ficar se preocupando com esse negócio aqui. Mas é bom saber que superávit orçamentário é quando é positivo, déficit orçamentário é quando é negativo. Tá? E é sempre calculado com base na receita e na despesa realizada. Receita e despesa realizada. Não é calculado com a prevista nem com a fixada. Se você fizer isso, você vai errar. É sempre calculado com realizado. Não é previsto com fixado. Se você pegar o previsto e fixado, você vai conseguir o quê? O superávit de aprovação. Tá? Agora, uma outra informação que é importante você saber é o seguinte. Da onde que eu tiro essa informação aqui? Receita realizada e despesa realizada. Vamos supor que a questão aborde, né, ou traga várias informações. Receita prevista, receita lançada, receita arrecadada, receita recolhida, despesa fixada, despesa empenhada, despesa liquidada, despesa paga. Né? Então, daí você tem que lembrar do artigo 35 da Lei 4.320, que fala que a receita pertence ao exercício quando ela é arrecadada. Ou seja, se ela foi lançada em X1, mas só foi arrecadada em X2, então ela pertence a X2. Né? Se ela foi lançada e arrecadada em X1, mas apenas recolhida em X2, ela pertence a X1. Por quê? A fase que considera-se realizada a receita é na arrecadação. Então, essa coluna aqui, receita realizada, na verdade é receita arrecadada. Tá? Então, se aparecer na prova lá, ou na questão, receita prevista, receita lançada, bota lá 100, né, por exemplo, receita lançada 80, receita arrecadada 70, receita recolhida 60. Que valor que eu vou lançar aqui? 70, né? Que é o valor da receita arrecadada. Então, essa coluna aqui no balanço orçamentário significa justamente a receita arrecadada. Tudo bem? Agora, no lado da despesa, nós também temos algumas fases da despesa, né? Então, pode ser, vai aparecer na prova lá, despesa fixada, né? Despesa empenhada, despesa liquidada, despesa paga. Aí você fala assim, o que eu coloco aqui, né? A tendência das pessoas é colocar nessa coluninha aqui no balanço orçamentário a despesa paga, né? Mas isso não é verdade. Por quê? A despesa considera-se realizada quando do empenho, né? Então, nessa coluninha aqui, né, da despesa realizada, a gente vai colocar a despesa empenhada, porque a despesa realizada, na verdade, é a despesa empenhada. Então, se a gente tem lá despesa fixada, 80, empenhado,
né? Sei lá, vamos chamar de 60. Liquidado, 40. Pago, 20, né? Então, vai aparecer na minha coluninha de realizado o quê? Despesa realizada, 60.